Portugal foi fundado em 1143, ano da celebração do Tratado de Zamora. O tratado, assinado entre Dom Afonso Henrique, primeiro rei de Portugal, e Afonso VII de Leão e Castela, reconhece o Estatuto Jurídico de Portugal como reino independente. Em 1179 esse estatuto foi confirmado pelo Papa Alexandre III. Durante os séculos 12 e 13 os reis portugueses foram alargando as fronteiras, até a conquista do Algarve, consolidando um território praticamente inalterado até hoje. Com as fronteiras definidas, Portugal começou a olhar para dentro. Em finais do século 13 o rei Dom Dinis criou a prestigiada Universidade de Coimbra, uma das mais antigas da Europa. Nos centros mais importantes edificaram-se castelos, palácios e catedrais, e sedimentou-se a administração territorial. Em 1385, na sequência de um movimento popular, Dom João I foi aclamado rei, iniciando-se a dinastia. Os filhos de Dom João I e de Dom Felipe de Lencastre seriam apelidados em Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, de ínclita geração, altos infantes, pela instrução, humanismo e qualidades governativas que demonstraram. De entre eles, um ficou conhecido para a história como visionário e principal obreiro dos descobrimentos, uma das grandes aventuras da humanidade, graças ao ímpeto do infante Dom Henrique, também conhecido como Henrique o Navegador. As caravelas portuguesas cruzaram os mares, fazendo uso dos melhores conhecimentos científicos e práticos da altura. Durante os séculos 14, 15 e 16 navegaram até África, ao longínquo Oriente e às profundezas do continente sul-americano. Conquistaram terras, amealharam riquezas e trouxeram para a Europa coisas jamais vistas. Em 1498 Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, e em 1500 Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Os portugueses chegariam ainda a Omã 1508, a Malásia 1511, a Timor 1512, a China 1513 e ao Japão 1543. Foi também um português, Fernão de Magalhães, que planeou e comandou, entre 1519 e 1522, a primeira viagem de circunnavegação do globo. Terá sido, talvez, o início da globalização. Para celebrar esta era, e em particular a chegada à Índia, o rei Dom Manuel mandou erigir o Mosteiro dos Jerônimos, obra singular na qual se destacam os motivos náuticos, e integrou a esfera armilar na bandeira portuguesa. O pequeno reino era agora o maior império do mundo. Em Portugal juntavam-se sábios e mercenários, cientistas e pintores, comerciantes e poetas, escravos e príncipes. Mas tal poder e riqueza culminaram na trágica morte do jovem rei Dom Sebastião, numa batalha em Alcácer Quibir, no norte de África. O trono então vago foi ocupado pela dinastia espanhola dos Filipes, que juntaram os dois estados durante 60 anos de união pessoal. Em 1640 Portugal voltou a ter um rei português, Dom João IV, que restaurou a independência. No século XVIII Dom João V, rei absolutista e amante das artes, mandou construir em Mafra um grandioso convento-palácio e, em Lisboa, o Aqueduto das Águas Livres. Contudo, a luxuosa e exótica capital do reino desapareceu quase completamente em 1755 devido a um devastador terremoto. Foi o Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José, quem inventou uma nova Lisboa, monumental e melhor preparada para enfrentar as fúrias da natureza. No início do século XIX as tropas de Napoleão invadiram Portugal e a corte mudou-se para o Brasil, a fim de assegurar a continuidade dinástica e assim a independência de Portugal. Se gostaste desta pequena história de Portugal, convido-te a subscrever para saberes mais sobre Portugal.